dos vários fundamentos dos vinhos, tá? É um dos fundamentos básicos dos vinhos, para te dar um contexto aqui. Tá? Isso vai te ajudar muito, vai se facilitar muito. A gente tem vários fundamentos dos vinhos, tá? Esse, inclusive, é um dos pilares do meu método, a gente aprender fundamentos, né, dos vinhos para nos ajudar aí a entender, né, esse universo aí tão delicioso dos vinhos. Mas aqui o que vai ser importante hoje é um dos fundamentos, que é basicamente a diferença entre uva vinífera e uva americana. Eu não sei se você sabe ou não, tá? Mas existem dois tipos de uvas, no caso aqui, os dois principais, né? Existem muitos tipos de uva, na verdade, mas existem duas espécies aí principais que vão interessar para a gente aqui, quando a gente está falando de vinhos. E no Brasil, existem dois grupos de vinhos, justamente porque esses dois grupos de vinhos, eles utilizam, um utiliza uva americana e outro utiliza uva vinífera para elaboração dos vinhos. Mas, Lídia, o que isso tem a ver com aromas, com sabores? Tem tudo a ver. Por quê? É o seguinte. Então, aqui a gente tem vinhos elaborados com uvas americanas. Quais são esses vinhos? São aqueles vinhos de mesa, os vinhos seco e suave, que a gente encontra no supermercado, que antigamente, na época do meu avô, se vendia de garrafão, né? São vinhos, sim, vinificados com uvas americanas, né? Uvas do nosso continente americano. E existem os vinhos finos, que a gente chama de vinhos finos, que são os vinhos que são elaborados com as uvas viníferas. Agora, aqui a gente tem uma diferença fundamental desses dois grupos, né, de vinhos. E você pode ficar muito confusa quando você mistura vinhos dos dois grupos. Por quê? Porque quando você está, por exemplo, com um vinho de mesa, o vinho feito da uva americana, você pode falar, mas puxa, esse vinho aqui não tem nenhum aroma, não tem nenhum sabor diferente, a não ser o da uva. E aí você fala, será que eu que não estou sentindo esses aromas? Será que eu aqui não tenho um nariz bom? Não, amiga, é porque, na verdade, os vinhos de uvas americanas, a uva americana não é a uva, é a uva de mesa. Tá? Só para você entender, a uva de mesa. E a uva de mesa não foi feita para elaborar vinhos com essas características que a gente tem. Ela é uma uva comestível, uma uva deliciosa, é boa para fazer geleia, é boa para fazer suco de uva, ela é deliciosa, ela fermenta também, ela vinifica, porém, a uva americana, diferente da uva vinífera, ela não traz nela mesma, né, nos componentes que vão ser aqueles que vão dar origem aos aromas e aos sabores tão diferentes que a gente tem nesses vinhos finos. Então, não é culpa do vinho, não é culpa da uva. É simplesmente que esses vinhos realmente secos e suaves, eles vão ter só o aroma da uva mesmo. Tá? Então, não é seu defeito de nariz também. Agora, quando a gente está falando de uvas viníferas, a gente está falando de uvas que são as uvas utilizadas para fazer vinho realmente no mundo todo, né? Inclusive no Brasil também, a gente tem vinhos de uvas viníferas aqui. E essas uvas, elas têm na casca dela, na pele, dentro dela, ela tem todos os elementos, as substâncias que vão dar origem aos nossos aromas, aos nossos sabores. Então, se você é desconfiada, se você acha que é enganação, quando o pessoal fala assim, mas esse vinho tem aroma de abacaxi, ou de frutas vermelhas, ou de ervas, ou de madeira, todos esses aromas, eles vêm da própria fruta, tá? E eles vêm do processo de elaboração do vinho também, tá? Mas é porque é feito com esta uva específica, né? Você pode estar pensando também que colocaram alguma substância, né, no vinho para aromatizar. Será que não colocaram esse chocolate, esse café? Esse vinho tem aroma de banana. Colocaram banana no vinho na hora de fazer o vinho? Não colocaram nenhuma substância para aromatizar o vinho. Na verdade, todas essas substâncias aromáticas, elas estão já na uva mesmo. E como o processo de elaboração de vinhos ele é um processo fermentativo, é um processo de reações químicas. Esses compostos aromáticos, eles vão surgindo da própria elaboração do vinho. Os sabores também, né, contém na casca da uva, na semente da uva, dentro da uva, são uvas bem específicas mesmo. Ela tem todos esses componentes aí que vão resultar naqueles vinhos finos,
que vão ter aromas e sabores bem diferentes aí, bem diferentes, que é o que a gente quer aprender a identificar, né? E é isso que eu queria te falar, é tudo muito natural, é tudo sem adição de nada, tá? Não tem nenhuma adição de elementos estranhos. Exemplos, né, de uvas viníferas, por exemplo, vinhos tintos de Cabernet Sauvignon, de Merlot, de Taná, Malbec, essas são uvas viníferas, né, uvas para fazer vinho. Brancas também, Chardonnay, Sauvignon Blanc, né, e aí estas uvas vão trazendo aromas, e como cada casta dessa, né, cada uva dessa é diferente também entre si, elas trazem diferentes aromas. E quando você mistura elas, porque existem vinhos que são elaborados com mais de uma, duas, três, quatro uvas, aí sim que você faz ali uma salada de aromas, né? E aí você também tem muitos aromas ali para você identificar. Mas calma, fique calma. O que eu só quero mesmo que você lembre que é esse tipo de uva, é esse tipo de vinho que a gente vai falar aqui para harmonizar, tá? A gente não vai falar aqui de vinho seco e suave, de vinho de mesa, de uva comestível, de uva não vinífera, tá bom? É nesses vinhos é que a gente vai encontrar, sim, os aromas, os sabores, que a gente vai conseguir identificar, reconhecer e vai conseguir harmonizar. Então, bom, então até aqui a gente tem já esse conceito aí definido das uvas viníferas para a gente harmonizar. Agora, deixa eu te falar por que é importante, então, você identificar aromas e sabores nesses vinhos de uvas viníferas. Por que é importante e por que isso vai te ajudar muito a realizar essas harmonizações deliciosas? Bom, em primeiro lugar, é através desses aromas, desses sabores, que você vai entender qual é o estilo daquele vinho. Né? Você vai saber as características dele, mas você vai entender o estilo daquele vinho. Você vai entender o tipo de vinho que você vai poder usar na sua harmonização. Quando você entende essas características, né, através da sua própria percepção também, você vai conseguir escolher melhor os vinhos para harmonizar. Na hora de comprar ou na hora de escolher na carta do restaurante, você vai conseguir escolher de uma maneira mais simples, né, mais fluida, sem grandes dificuldades aí para determinados pratos, porque você conhece características e estilo desse vinho. Mas mais que isso ainda, você vai conseguir aproveitar melhor esse vinho, sentir ele mais plenamente, ele vai te trazer mais prazer, vai ser muito mais prazeroso o seu momento com o vinho.